Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Obrigado por assistir os vídeos do canal Tikufa Linux. Se você ainda não for inscrito, você pode se inscrever no meu canal. E se você é meu inscrito, muito obrigado por estar comigo. E hoje eu trago para você mais uma atualização, dessa vez do Q4OS. Q4OS, para quem ainda não sabe, é uma distro baseada no Debian Stable, baseada na última atualização do Debian, que é a versão 11. Essa distro é da Alemanha. Essa distro ela é uma distro bem interessante, ela tem suporte a todos os plugins, ela te dá muitas opções de configurações. Ok? Então você observando aqui no site DistroAt, o Q4OS está na versão 4.6 e é baseado no Debian 11. Ele traz um ambiente de desktop Plasma e Trinity lado a lado. Vou mostrar para você aqui o site, como eu mostrei, mas eu vou também mostrar aqui a opção de download, para você observar. Aqui na parte de transferência, eu traduzi para o português para ficar mais fácil, nós temos aqui essas 4 opções de instalação. Antes de você me perguntar se ele dá suporte a 32 bits, pode ficar sossegado que o Q4OS ainda dá suporte a 32 bits. Com respeito às recomendações, os requerimentos de instalação, com o ambiente Plasma, você pode observar que ele já instala com um processador de 1 GHz e a partir de 1 GB de RAM e a partir de 5 GB de HD. Isso é o mínimo. Agora, se você usar a área de trabalho Trinity, aí é mais simples ainda. Você com um processador aí bem antigão, aí, 300 MHz para cima, 256 de RAM e um disco rígido de 3 GB, você já consegue levantar o sistema. Só que é um limite muito limitado. O correto seria mais processamento, mais poder de processamento. Eu tenho certeza que seu computador é muito mais potente do que essa configuração de cima aqui. Mas se você tiver uma máquina simples, aí você pode experimentar essa área de trabalho Trinity, que ela é mais suave. Ok? Eu não vou fazer a instalação por um motivo simples. O instalador desse sistema é o Calamares, que dispensa comentários, pois é muito simples de instalar. Na hora da instalação, você vai ter 4 opções de instalar. Você pode escolher a primeira opção, que é a opção de instalar o sistema padrão, ok? Mas você também pode personalizar se desejar. Todas as opções são muito simples, ok? Tem a opção mínima, mas você pode decidir o que quer fazer, ok? Vou mostrar para você o sistema, lembrando que aqui o Plasma, eu instalei com o Plasma, e o Plasma, ele aqui na máquina virtual, ele não me permitiu jogar a resolução do meu monitor aqui, que é 1920 por 1080. Ele só achou o padrão 3x4 e aí ficou um pouco quadrada a tela. Mas dá sossegado para eu explicar para você, para eu mostrar para você mais sobre essa distro, ok? Vamos lá para o vídeo? Ok, essa aqui já é a tela de login do Q4OS. Vou dar um Enter no meu usuário. E aqui eu estou entrando pela primeira vez. Então ele vai me dar aqui umas opções de configuração de início. Essa é a opção de configuração da tela. Só que como eu estou usando a máquina virtual, como eu disse, eu não vou conseguir alterar isso aqui, tá? Lembrando que se você for instalar esse sistema na sua máquina física, não vai nem aparecer isso aqui, porque já vai reconhecer a sua tela no início da instalação. Isso aqui é por causa da máquina virtual. Eu vou tentar mudar aqui, mas eu não vou conseguir. Olha aí, vou aplicar, mas ele não vai entrar. Então ele vai continuar nessa resolução mesmo. Ok. Essa tela de boas-vindas sempre vai ser mostrada se você deixar ativada como eu deixei aqui, tá?
Eu deixei de propósito para mostrar para você o que traz essa tela de bem-vindo aqui. Você pode aqui já fazer configurações iniciais por meio desse atalho, que aqui não deixa de ser uma facilidade. Em vez de você buscar, ele já te traz as informações. Por exemplo, você que usa Ubuntu e derivados, os codecs multimídia, você consegue instalar por meio do terminal ou por meio do Synaptic, como eu mostrei em outros vídeos aqui no canal recentemente. No caso do Debian, você consegue também por meio de comandos no terminal. Também tem um vídeo aqui do Debian fazendo a instalação desses codecs. Só que aqui no Q4OS, que é baseado no Debian, você consegue fazer esse mesmo processo até mais fácil do que no Linux Ubuntu, porque ele já te dá aqui esse atalho de configuração. Nós vamos clicar aqui e ele já vai fazer a instalação desses codecs. Olha aí, vamos avançar e vamos instalar. Esse mesmo passo aqui, você também pode instalar aqui também por meio do Synaptic. Você pode entrar lá e pesquisar por Ubuntu Restricted Extras. Você vai conseguir instalar esses aplicativos lá também. O que eu estou falando é que aqui já é um atalho, já facilita, né? Vamos avançar e vamos concluir. Pronto, você já está com os codecs multimídia habilitado. Instalar aplicações, aqui é um atalho também. Claro que você pode vir aqui, aplicativos, sistema, e você vai achar aqui a mesma loja que eu vou entrar por meio daqui. Aqui é apenas um atalho. É o Q4OS Software Center. Então você pode tanto por aqui como por aqui. Vamos abrir e você vai ver que é o aplicativo que eu estou chamando. Aqui é a loja. Lembrando que a loja Software Center do Q4OS, você, por meio dela, você também pode instalar outras lojas, como por exemplo o Discovery do Plasma, que está aqui, você pode baixar também. Tá? O Synaptic você também pode instalar, como eu disse agora há pouco, você pode instalar codecs multimídia e outros aplicativos e dependências aqui por meio do Synaptic. Então a loja já te traz essas opções. É só você clicar em instalar. Lembrando, outra coisa interessante aqui no Q4OS é que ele traz dentro da loja dele a opção de instalar o Google Chrome, que você poderia fazer aí por meio do comando no terminal de um .deb, certo? Você baixaria e instalaria um .deb aqui. O Chrome também está disponível na loja e o Firefox. É bem interessante. No caso aqui dos codecs multimídia, você pode ver que já está com o sinal de ativado aqui, de instalado. Quando você clicar em cima e não aparecer o verde aqui embaixo, é porque não está instalado. Tá? O Chrome, por exemplo, não está instalado. Eu vou dar 2 cliques ou simplesmente instalar a aplicação aqui. Ó. E aí ele já vai fazer o processo de transferência do pacote e fazer a instalação. Outra coisa que você vai lembrar muito o Windows é essa tela de instalação aqui, Setup Wizard. É bem parecido com a tela de instalação do Windows. Vamos clicar em avançar e clicar em instalar. Clicar em avançar e em concluir. Agora você já pode observar que já apareceu aqui Installed. Já está instalado. É bem interessante. Outra coisa interessante aqui, você pode observar, que é essa API Wine, que te dá a possibilidade de instalar aplicativos no formato .exe. É o formato de pacotes da Microsoft. O Blueman, você também consegue instalar tudo por aqui. Esse aplicativo aqui, ele é justamente para você habilitar o seu adaptador Bluetooth. Você consegue fazer tudo por meio daqui. O VirtualBox também está aqui na loja, você pode clicar e instalar ele por aqui também. Kdenlive, K3B, Inkscape, GIMP, ou seja, é uma loja muito bem preparada. E esse formato de instalação bem simplificado, que te deixa mais à vontade por se parecer muito com os instaladores da Microsoft.
Lembrando que você pode também instalar aqui o LibreOffice. Como é um sistema baseado no Debian, você pode instalar ele. Se por algum motivo após a instalação ele estiver em inglês, você pode, por meio do próprio Synaptic, instalar o suporte ao nosso idioma com corretor ortográfico. Você pode observar também, se você tiver uma impressora da HP, você deve baixar o HPLIP GUI, que é uma interface gráfica para você gerenciar as suas impressoras. Drives da NVIDIA também está disponível aqui, você simplesmente com clique você consegue instalar. É bem legal o sistema, está muito bem trabalhado e agora baseado no Debian 11. Bem legal mesmo. Você tem mais opções aqui, que é, por exemplo, informações de hardware. Se a gente clicar aqui, eu sempre mostro as informações por meio do terminal, instalando ou NeoFet ou ScreenFet. Aqui, ele te dá essas informações aqui, bem parecido com as informações que você vê por meio do Windows. Como você pode observar, a nossa distro aqui, Q4OS 4.6, está com Plasma 5.20, versão 4.6, Gemini, e o kernel 5.10. Aí ele já traz as informações do meu processador, o que eu separei de memória aqui para essa máquina virtual e o que eu deixei aqui de espaço para o disco, que seria o meu dispositivo. Aqui é a minha placa gráfica, bem interessante isso aí. Se você vir aqui na parte de CPU, ele vai mostrar as informações do meu processador. Você pode observar que ele explica bem detalhado isso aqui. Bem legal isso aqui, é raro você ver isso em distros Linux, você geralmente vê por meio do terminal ou por meio de outros programas, mas não assim com a interface gráfica bem intuitiva e bem familiar, que parece muito com o modo de informações que você pega nos sistemas Windows, ok? Então essa é a distro Q4OS 4.6. Você pode experimentar ela aí, garanto que você vai gostar. Vamos ver o que ela traz aqui de papéis de parede. Não menos importante, é claro, né? Vamos lá. Configurar área de trabalho e papel de parede. O Q4OS traz muito os papéis do Debian. Não traz muito papel dela mesmo. Os papéis que tem aqui são todos do Debian. Tem dois aqui que é do Windows, né? Tem um do Windows 10 e tem um do Windows XP. Como estamos usando o Plasma aqui, você pode baixar mais aqui. Essa é a vantagem do Plasma. O Plasma é um ótimo ambiente de desktop, viu? Se você observar o meu último vídeo que eu postei aqui, eu peguei o Kubuntu e fiz uma personalização nele que ele ficou idêntico ao Windows 11. Se você não viu ainda esse vídeo, dá uma olhada no último vídeo que eu postei, que é justamente essa modificação que eu fiz no Kubuntu por meio do Plasma. Eu vou instalar essa imagem aqui e vou deixar ela na capa do vídeo. Ok, então era isso que eu queria passar para você nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo. E não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito, tá? Também ative o sininho, porque quando eu postar um vídeo, você será o primeiro a visualizar. Então é isso, eu agradeço por mais esse vídeo e eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço.